Olá, tudo bem? Vamos então nesse áudio falar sobre os adolescentes, que eu dei uma aula outro dia e muitas pessoas, uma aula privada, ficaram interessadas. Então, o tema da adolescência é sempre um tema muito oportuno e ele é um pouco complexo. Eu vou dizer para vocês como eles são e como educá-los. A adolescência, ela se situa na faixa etária de 12 a 19 anos, né? Quem é esse adolescente? Vocês devem se perguntar: quem foi que mudou o meu filho? Não o reconheço. Onde está aquele menino de antes ou aquela menina? Vocês sabem que ocorrem as mudanças físicas, né, biológicas e psicológicas em um ritmo assim um pouco acelerado nessa faixa etária. Os pais devem estar muito preparados para compreender e para administrar essa fase, para atuar da melhor maneira possível. Bom, vocês não verão mais os seus filhos com uma expressão sempre muito alegre. Também eles não vão te contar as coisas, não estranhem. Eles não vão te abraçar com regularidade como antes. E, se duvidar, eles não vão nem te cumprimentar. Vão se limitar a dar respostas monossilábicas, sim, não, aham, tá, tudo bem, normal, básico, assim. Eles vão estar retraídos ou mais retraídos, mais rebeldes, mais opositores, contestadores e podem ficar algum tempo emburrados. Eles vão estar um pouco mais inativos em alguns momentos e aparentemente com preguiça. Vão dormir mais, vão ser mais desordenados, esquecidos. Eles terão 1000 pensamentos na cabeça, por isso que eles ficam muito tempo sozinhos no quarto. Vão ter muitos devaneios, fantasias e imaginação. Muitos dos conteúdos dessa imaginação e desses pensamentos serão muito bons, oportunos, e outros serão conteúdos um pouco infantilizados, próprio da idade. Quando eles se ausentam no seu quarto e ficam em silêncio, eles não é que eles queiram te confrontar, tá bom? É uma necessidade muito grande que eles têm de acomodar, de consolidar aquilo que eles veem, ouvem, assistem. Então, eles têm que administrar isso no próprio pensamento. Eles não querem muito a tua ajuda porque eles já não se sentem crianças. Criança recebe muita ajuda dos pais. Eles têm um impulso para a maturidade e pessoas maduras pensam por conta própria. Em relação à aparência, acontecem muitas mudanças corporais e essas mudanças os deixam inseguros. Claro, eles nunca mais vão ter o corpo de antes, né? Então, eles têm uma enorme preocupação com a imagem também, com as medidas corporais, com os detalhes, unha, cabelo, pele, olhos, cintura, né, tamanho, estatura, peso. E vão estar mais inseguros mesmos, porque eles têm uma enorme necessidade de serem muito aceitos. Pelos pais eles já sabem que são, pelos professores não tem nenhum problema, mas eles vão querer ser muito aceitos pelos colegas e por outras pessoas de fora, normalmente da idade deles, e eles têm o desejo de ser muito admirados. Mas eles, vocês sabem, serão sempre inconformados com o próprio corpo. Vão querer mudar alguma coisa, ou muitas, e muitos dos aspectos deles, eles vão querer que eles querem que seja diferente. Bom, para vocês, para nós os adultos, parece uma coisa tão secundária, porque de modo geral eles são bonitos, né, são harmoniosos, mas para eles essa preocupação é o mundo. Em relação às emoções, eles buscam a própria identidade. Eles buscam com ênfase a identidade, porque eles estão numa transição clara entre a infância e a vida adulta. Então, eles estão num processo mental interior ambivalente, justamente porque estão transitando entre essas duas condições.
a infância e a maturidade. E isso gera insegurança, porque eles não são uma coisa, não são outra, querendo atingir logo a maturidade. Mas eles não vão atingir logo, porque a adolescência leva de 6 a 7 anos, né? Eles tendem a se reservar, a não se mostrar, a ficar à deriva, e eles se fazem de seguros, de donos das próprias opiniões e dos conceitos. Com isso, aparentemente, como defesa, eles acabam se mostrando duros, agressivos, rebeldes, alternam muitas emoções, choram às vezes sozinhos, né? Mas na frente dos grupos eles se impõem. E no fundo eles queriam gritar ao mundo assim: olha, eu sou eu, tá bom? Eu sou essa que eu sou esse que eu sou. E para se autoafirmar, eles exageram nos tipos de roupas, em acessórios, em gírias e numa espécie de empoderamento. Na parte moral, os adolescentes são os justiceiros. Eles são contra todas as autoridades constituídas, começando pelo pai e pela mãe, pelos professores, diretor, coordenador de colégio, pelo prefeito, governador, presidente e até pelo papa. Eles são contra toda essa autoridade porque eles acham que são opressoras, né? E eles são então a favor sempre do fraco e do oprimido. Essa é uma grande tendência. Bom, em relação à educação deles, é o seguinte: não minimize esses dramas que aparecem neles, né? Que para nós, parece um pouco infantis e sem fundamento, porque eles estão vivendo esses dramas, na verdade, os incomodam mesmo, tá? Então, não despreze, converse, aceite, compreenda. Bom, converse e explique em bom tom, tá? Siga sendo a figura de autoridade de pai e de mãe. Vocês não são amigos, vocês podem ser amigos, assim, podem ter uma relação de companheirismo, mas vocês não podem se rebaixar à função de amigo, porque amigos eles já têm. Embora eles contestem vocês e achem que vocês são muito caretas, retrógrados, antiquados, não é por isso que vocês não se intimidem com isso e não queiram ser ultramodernos, tá? Porque isso tira a segurança deles. Eles gostariam que vocês fossem mais maleáveis, mas jamais gostariam que vocês fossem os amiguinhos e fossem fracos, tá? Não dá para ser fraco, não se impressione com as frases que eles dirigem a vocês, tá bom? Convide de vez em quando para um lanche, um almoço, um jantar fora, só você, mãe ou pai, com ele. Imagine que inédito. Só vocês dois, porque isso cria laço, aproxima, cria intimidade, e essa proximidade física e emocional vai permitir orientações, conversas esclarecedoras que eles precisam e querem. A comunicação deve ser assim: vocês, como pais, têm que ser muito observadores e estarem alertas, atentos à possibilidade de diálogo. Embora eles tendam a ser mais enquartados, porque eles estão ajustando, como eu já disse, mentalmente as ideias, de vez em quando eles saem. E, às vezes, principalmente as meninas, mas muitas vezes eles também, começam a ter uma necessidade de estabelecer um diálogo, uma conversa muito profunda e muito abrangente. Que às vezes eles podem passar horas, demora, mas eles requisitam essa conversa com os pais, tá? Façam acordos em relação a estudo, tarefas em casa, não tarefas escolares e tarefas também domésticas, sobre a família em relação a passeios, parentes, né, em relação à individualidade deles mesmos. Eles não podem ficar 80% do tempo vivendo de maneira individual, tá? Então, para isso, não é bom vocês brigarem na hora. Não, vamos lá na casa da avó, da tia,
no batizado, no aniversário de criança. Conversem tudo antes. Deixem tudo estabelecido, tá? O tempo de estudo, quais tarefas domésticas eles vão colaborar, quais passeios de família e de férias vai ter, né? E que também vocês também vão respeitar quando eles quiserem ficar sozinhos. Eles precisam de você, embora eles digam todo o contrário, né? Ou passem essa mensagem de alguma maneira. Não se distanciem. Quando eles precisarem, você tem que estar ali. Eles estão percebendo, eles estão observando qual é o teu posicionamento como pai e como mãe. Quando você está presente e acessível, eles desenvolvem uma maior competência social e uma autoestima também mais consolidada. E é importante, não tenham medo, vergonha, receio de ser um pouco chata a mãe ou chato o pai. Se esse chato for estabelecer regras, ter cuidado, querer saber onde vai, com quem vai, quando volta, porque no fundo eles gostam muito disso, embora eles contestem. E vocês não vão ter ibope com eles agora, tá? Eles não vão dizer, melhor pai, eu adoro, meu pai é meu amigão, né? Não vão, tá? Mas eles estão sondando aí o seu interesse por eles e eles têm necessidade de ser validados por vocês. Quais são alguns erros que se cometem em relação aos adolescentes? 1. Quando eles não se sentem incondicionalmente amados, quando eles se sentem desencaixados, quando eles percebem que existe até alguma raiva e alguma rejeição dos pais ou de um dos progenitores em relação às suas condutas. 2. Quando eles não recebem uma atenção positiva. A atenção dos pais é, muitas vezes, superficial, apressada e até cheia de julgamentos, porque é aquela coisa, não, é ele, o problema da casa, né? O jovem crescido já não é mais, a criança está tudo bem, administrável, mas esse meu filho adolescente é o problema. Eles percebem tudo isso. Cuidem, orientem e acompanhem o grupo de amigos que eles escolhem. Quanto mais vocês tenham trabalhado durante a infância desse adolescente valores e virtudes, melhor vai ser a escolha dos amigos que eles vão fazer. Os amigos, vocês sabem, são altamente influenciadores, né? Então, se são amigos que não têm os valores que vocês têm, ou estão muito longe de ter, teria que fazer uma intervenção aí com eles, tá? 4º erro, pais muito fracos, inconsistentes, né? Débeis, meio que vítimas, escravos, refém deles, ou o contrário, exageradamente estritos, quando tudo se baseia em regras e em consequências, em penalizações, quando eles não cumprem. O 5º erro é a dificuldade para administrar pressão. Isso não é um erro exatamente dos pais, é uma condição do adolescente que ele sofre, porque ele se sente pressionado pelo rendimento acadêmico, por apresentar bons comportamentos, pelo corpo, pelas emoções que fluem dele, pelas amizades e por todas as expectativas que todos esses âmbitos têm em relação a eles. O que fazer? Quais são as possíveis saídas para minimizar os problemas da adolescência? 1. Que eles tenham programas presenciais, assim, programas de vida real, que podem ser o esporte, amizade, mas amizade com encontros, com participação, com visitas, né, com jogos, enfim, karaokê, amizade com encontros reais, boas leituras, bons filmes, jogos de modo geral, jogos de tabuleiro, né, passeios e ação solidária. Aproveitando que eles são justiceiros e gostam muito dos fracos oprimidos, né? Tem pena e levantam bandeiras em relação aos que sofrem, aos menos favorecidos.
Aproveitando isso, vocês podem propor que eles trabalhem pelo menos algumas horas, 1 hora, 2, 4 horas por semana, em alguma instituição onde se admitam voluntários, porque isso ajuda muito os adolescentes a saírem do eu, porque eles estão muito centrados no eu, né? O terceiro é um plano de crescimento pessoal. Todo mundo tem que ter. Já desde a criança pequena, tenho falado isso nas lives, nas palestras, que todo o pai, a mãe, inclusive, a criança pequena, a partir dos 3 anos, crianças maiores, adolescentes, tem que ter um plano de crescimento em algum aspecto, em alguma área em que se necessite. Digamos que que o adolescente, a dificuldade assim primordial dele seja preguiça, ou seja uma alta sensibilidade, ou seja uma timidez muito acentuada. Então os pais vão propor com ele um plano para que ele saia desse problema, né? Saia ou pelo menos reduza muito as consequências, né, desse problema. Ou também pode ser algum plano em relação às virtudes próprias dessa faixa etária, que as virtudes são essas: o pudor, a sociabilidade, a amizade, o respeito, a simplicidade e a sobriedade. Essas virtudes fazem parte, é um quadro de virtudes que fazem parte do início da adolescência, mais para 12, 13 anos, mas enfim, essas virtudes são para todos, né? Então pode-se fazer planos de ação para que eles melhorem também, uma ou duas vão transitando pelas várias virtudes, né? Para que eles vão exercitando-as e melhorando. Outra coisa que ajuda é a religião. A religião da família ajuda a educar, porque normalmente a religião tem um conjunto de valores universais, né? E aí ela pode fazer um bipé com a família. Mas não uma religião protocolar, formal, aquela que tem que ir, tem que rezar em casa, tem que isso, tem que aquilo. Não. Preferencialmente uma religião, uma fé percebida, sentida, em que o adolescente se envolva. Por isso que é importantíssimo ele estar incluído em grupos, né? Não estar sozinho, isolado, nesse sentido. Aliás, é bom ele estar no grupo da família, em relação às normas assim, de piedade, e também envolvido com grupos de pessoas da sua idade. Gente, o negócio é o seguinte, a gente fica pensando às vezes muito pequeno, né? Só em extinguir defeitos e propor normas, mas na verdade o que educa, o que motiva enormemente pessoas, tanto crianças quanto adolescentes e até adultos, a crescer é quando os pais educam com grandeza, com uma finalidade educativa alta. Tudo que se propõe agora, todas as normas, as orientações, os esforços, eles vão culminar em pessoas no futuro, em grandes homens e grandes mulheres, né? Então, assim, encham eles dessa luz, né, desse holofote de quem eles serão quando crescer, como que eles vão contribuir com o mundo, como que eles podem usar, inclusive já, não é só depois, é já também, mas é agora com vistas ao futuro também, né? Como que eles vão contribuir com o mundo, com quais competências, quais qualidades e quais fortalezas. Isso anima, tá? Então é importante vocês ajudarem para que eles descubram essas áreas, né, essas competências que só eles têm, muitas vezes, é tão individual, é tão pessoal, né? E façam render. Quem que não gostaria de ser uma grande pessoa, né? Aquela que brilha porque é virtuosa, brilha porque ajuda, porque colabora e usa as capacidades dela próprias, pessoais, para o bem comum.
tá bom? Vamos falando por aqui então. Espero ter dado um recado importante para vocês. Um grande abraço. Tchau.